Imagina ser tão bom, tão rápido, que um clube paga mais de 20 milhões de euros por você quando você tem apenas 18 anos de idade. Imagina marcar gols tão rápido que você quebra um recorde que já existia há décadas. Agora imagina esse mesmo jogador 10 anos depois jogando numa liga que quase ninguém na Europa assiste e ninguém fica surpreso. Esse é Alexandre Pato. E hoje vamos falar sobre por que um dos atacantes jovens mais empolgantes que o futebol já viu simplesmente desmoronou depois de sair do Milan. Essa é a história de um talento desperdiçado, azar e talvez algumas escolhas erradas também. E no final desse vídeo você vai entender exatamente o que acontece quando a carreira é construída em cima de hype e ao invés de uma base sólida. Vamos ao que interessa. Primeiro, vamos contextualizar. É 2007, Alexandre Pato está jogando pelo Internacional no Brasil e ele já está chamando a atenção. Esse garoto é rápido, é magrinho, tem aquela cara de bebê que faz parecer ter 12 anos, mas dentro de campo ele é assustador para os zagueiros. O Milan vê isso e decide que precisa dele imediatamente. Eles pagam cerca de 24 milhões de euros por um adolescente. Isso é uma quantia enorme para alguém que nem sequer jogou uma temporada inteira na Europa. E aqui está a questão. O Pato não apenas correspondeu ao hype, ele superou. Na primeira temporada no Milan, ele se torna o jogador mais rápido da história da Série A chegar a 10 gols. Pensa nisso, mais rápido que lendas que jogaram naquela liga antes dele. As pessoas começam a comparar ao Ronaldo, o Ronaldo original, o brasileiro e não ao Cristiano. Era assim que esse garoto parecia bom. Ele tinha a velocidade, a finalização e a confiança. Os torcedores do Milan achavam que tinham encontrado o próximo atacante superstar para a próxima década do clube. Por alguns anos tudo parece perfeito. Ele joga ao lado de lendas como Kaká e Ronaldinho se juntam ao clube logo depois. E o Pato está ali no meio, marcando gols e aparecendo nos melhores momentos, parecendo o futuro do clube. Ele ganha títulos, ele se torna o queridinho da torcida e tudo está se encaixando exatamente do jeito que deveria para um garoto prodígio como esse. Mas aí alguma coisa começa a mudar e é aqui que a história fica triste. Por volta de 2009 e 2010, o Pato começa a sofrer lesões. Não uma lesão ruim que ele consegue se recuperar e voltar. Estamos falando de um padrão. Lesões musculares, principalmente nas pernas, isquiotibiais, coxas, o tipo de lesão que não simplesmente cura e desaparece. Ela volta de novo e de novo, se seu corpo não for construído da forma certa ou se você não administrar bem o treinamento. Isso se torna a história dos próximos anos da carreira dele. Ele voltava de uma lesão, jogava bem por alguns jogos, marcava alguns gols, deixava todo mundo animado de novo e então outra lesão, fora de semanas e às vezes meses. Agora aqui é onde as pessoas começam a discordar sobre o que realmente aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi só azar, o futebol é brutal com o corpo e alguns jogadores são simplesmente mais propensos a lesões musculares por causa de como o corpo deles é construído. E isso é uma coisa real na ciência do esporte. Alguns atletas simplesmente são feitos de um jeito que os torna mais propensos à lesão, não importa o quão bem eles treinam. Mas outras pessoas contam uma história diferente, e essa é a parte que não se fala o suficiente. Existiam relatos, principalmente de jornalistas italianos que cobriam o Milan de perto, dizendo que Pato não era exatamente o profissional mais disciplinado. Existiam histórias sobre a alimentação dele, sobre ele não levar sempre o treino tão a sério como deveria, sobre ele curtir a vida noturna e a fama que vinha de ser um jovem astro na Itália. Agora não podemos afirmar com certeza o quanto disso é verdade e o quanto disso é só boato que fica grudado em qualquer jogador que não responde às expectativas. Mas, quando você ouve o mesmo tipo de história de várias fontes diferentes ao longo de vários anos, começa a parecer que tem alguma coisa errada nisso. E aqui está outra coisa interessante. Por essa época o Pato começou a namorar. Ele estava vivendo um estilo de vida muito público e glamouroso. Paparazzi seguindo ele, revista de fofoca escrevendo sobre o relacionamento dele, a moda dele, o estilo de vida dele. E olha, não tem nada de errado em viver sua vida. Atletas merecem relacionamentos e vida pessoal igual a qualquer um. Mas quando você combina um jogador jovem que está lidando com lesões recorrentes, com um estilo de vida que está constantemente nos holofotes por razão que não tem nada a ver com futebol, isso pode corroer o foco que levou ao topo em primeiro lugar. Então agora os técnicos e torcedores do Milan estão ficando frustrados. Eles pagaram uma fortuna por um jogador que deveria ser resposta de longo prazo deles no ataque. E em vez disso estão recebendo lampejos de brilhantismo seguidos de longas pausas por lesão. E quando o jogador não está consistentemente disponível, mesmo que o talento esteja lá, os times começam a perder a paciência. Vamos falar um pouco mais sobre o lado físico, porque essa é, na verdade, uma das partes mais importantes da história. O tipo físico do Pato era a parte que tornava ele especial. Ele era magro, explosivo e tinha aquela velocidade de ponta que muitos poucos atacantes têm.
Mas esse mesmo tipo físico, sem a massa muscular e sem os condicionamentos certos, pode na verdade tornar um jogador mais vulnerável a certas lesões. Alguns especialistas em futebol apontam que talvez Pato precisasse de um programa de treinamento e recuperação completamente diferente do que ele estava recebendo. Um construído especificamente para proteger os isquiotibiais e as coxas dele. Se isso não foi administrado corretamente nos bastidores, isso explicaria o porquê o mesmo tipo de lesão continuava acontecendo de novo e de novo, em vez dele se recuperar totalmente e seguir em frente. Por volta de 2012 e 2013, o tempo de jogo do Pato no Milan está diminuindo. O clube já seguiu em frente mentalmente, mesmo que ele ainda esteja tecnicamente no elenco. Novos atacantes estão chegando, a tática está mudando e o Pato não é mais o cara em torno de quem o time está se construindo. É uma queda e tanto de onde ele estava apenas alguns anos antes, quando ele estava sendo chamado de próximo Ronaldo. Então, em 2013, basicamente o Milan desiste do projeto e manda de volta para o Brasil, para o Corinthians. E esse é um momento enorme, porque é o primeiro sinal real para todo mundo do futebol, de que o experimento do Pato na Europa tinha falhado. Um jogador que já valeu mais de 20 milhões de euros, que marcava gols no ritmo histórico, agora está sendo mandado de volta para a América do Sul, porque um gigante europeu não vê mais futuro nele. Agora aqui está o clímax dessa história, a parte onde realmente tudo se esclarece. No Corinthians, o Pato tem sim alguns momentos decentes. Ele ganha alguns títulos com o clube, mostra lampejos daquela velocidade e capacidade de finalização antigas, mas ele claramente não é o mesmo jogador. A explosão não é mais tão afiada, as lesões não sumiram completamente e, mais do que tudo, a fome e o fogo que faziam ele ser tão perigoso quando adolescente pareciam ter desaparecido. Ele parece um bom jogador agora, não um excelente, não um talento de geração, só bom. E aí as coisas ficam mais complicadas. Ele consegue um empréstimo para o Chelsea em 2016, um dos maiores clubes do mundo, e é um desastre completo. Ele quase não joga, ele parece completamente fora de sincronia com o ritmo e intensidade física da Premier League. É quase constrangedor de assistir, sinceramente, porque dá pra ver o lampejo do talento ainda enterrado ali, mas é como assistir alguém tentando correr com sapatos que não serviam mais. Depois desse empréstimo, ninguém na Europa quer ele de verdade. A partir daí, a carreira dele toma um rumo ainda mais estranho. Ele assina com Tianjin Quanjian da China, correndo atrás de um salário enorme ao invés de correr atrás de uma relevância no futebol. E olha, não podemos culpá-lo por aceitar o dinheiro. Jogadores de futebol têm carreiras curtas e corpos que desgastam cedo, então garantir segurança financeira faz sentido. Mas se mudar para o futebol chinês naquela fase, basicamente, confirmou para todo mundo que estava assistindo que o tempo dele como um jogador sério de alto nível tinha acabado. Ninguém se muda para uma liga daquelas naquela idade se ainda está tentando provar que pertence ao alto nível. Ele fica passando de time em time depois disso, volta para o São Paulo, depois vai para o Orlando City na Major League Soccer. E na MLS até que se sai bem. E ele é um jogador sólido lá, ainda tem qualidade, ainda marca gols de vez em quando. Mas esse é um cara que já teve gigantes europeus e companheiro de time superstars e comparado ao Ronaldo. E agora ele é só mais um nome decente numa liga que, apesar de estar crescendo, não é exatamente considerado o auge do futebol mundial. Então o que aconteceu aqui? Vamos juntar tudo. A história do Pato é na verdade uma combinação de três coisas. Primeiro, azar genuíno com lesões musculares recorrentes que provavelmente precisavam de uma abordagem de recuperação muito mais especializada do que ele recebeu, especialmente na idade jovem, quando o corpo dele ainda estava se desenvolvendo. Segundo, questionamentos sobre o profissionalismo e as escolhas de estilo de vida dele durante os anos em que ele deveria estar construindo a base mais forte possível para uma carreira longa. E terceiro, o simples fato de que o hype e a expectativa do futebol podem ser brutais. Quando você é comparado ao Ronaldo, mesmo antes de fazer 20 anos, basicamente não tem como corresponder a isso, especialmente quando seu corpo começa a trabalhar contra você. O que torna essa história tão triste não é só que ele ficou abaixo do esperado. Muitos jogadores ficam abaixo do esperado. O que torna tão triste é quão óbvio era o talento dele bem no início. E esse não era um cara que teve sorte por uma temporada. Ele estava quebrando recordes de verdade, jogando ao lado de lendas e parecia certo o estrelato. E em vez disso, a carreira dele se tornou um exemplo de como o potencial é frágil no futebol. Toda a velocidade e habilidade do mundo não importam se seu corpo não aguenta ou se o ambiente ao seu redor não protege e o desenvolve o que você tem. A história de Pato é um lembrete de que talento sozinho não garante nada nesse esporte. Você precisa do corpo certo, dos hábitos certos, da mentalidade certa e, sinceramente, de uma boa dose de sorte também. Se faltar mesmo que seja uma dessas coisas, uma carreira que parecia destinada à grandeza pode silenciosamente se tornar
uma que as pessoas só lembram como o que poderia ter sido. Se você quer ver outro jogador cuja carreira foi completamente destruída por coisas fora do controle dele, dá uma olhada no próximo vídeo, porque essa não é a única história assim no futebol.